Boa tarde, turma 300. Estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre regra de 3 composta. Então, nós já vimos alguns dados, né? Primeiro que tem que se fazer, organizar as grandezas. Uma debaixo da outra, as unidades, mas com as grandezas iguais, sempre na mesma coluna. Fizemos um exercício, primeiro, né? E tem uma regra nova que diz que, para você resolver uma regra de 3 composta, você isola primeiro a variável, o termo que está acima da variável você coloca no numerador e faz as perguntas de trás para frente. Na primeira coluna, faz a pergunta. Se a resposta der um valor maior, você coloca o valor maior da primeira coluna no numerador e o menor no denominador. Se a resposta for menor, você coloca o menor no numerador e o maior no denominador. Então, aqui tem uma observação que você não deve se preocupar se ela é regra de 3 simples ou se ela é composta, aliás, se ela é regra de 3 composta direta ou inversamente proporcional. Pois essa segunda regra serve para ambos os casos. Não perca tempo. Você vai encontrar muitos tipos de exercícios com regra 3 composta quando for fazer concurso. E aí você não perca tempo, tá? Vimos que a regra 3 compostas, ela envolve mais de 2 grandezas. Não é isso? Foi. Então vamos para outro exercício aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Em uma gráfica, existem 3 impressoras que trabalham 4 dias durante 5 horas e produzem 300 mil impressões. Se uma máquina precisar ser retirada para a manutenção e as 2 máquinas restantes trabalharem por 5 dias, fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Será que é mais ou menos? Não sei. Vamos ver, né? Primeiro ele aumenta um dia e aumenta uma hora. Será que essas grandezas são direta ou inversamente proporcional? Então, primeiro passo, agrupar esses valores, né? É o que vai se fazer primeiro. Agrupar os valores. Eu tenho impressora. Eu vou levar para baixo porque não está... Vou agrupar esses valores. Vou levar essa tabelazinha para baixo. Não dá para ficar. Então, nós temos, ó, impressora, dia e hora. Chamando de A, B, C, D. Isso aqui não tem muita importância. 3 impressoras, trabalhando 4 dias por 5 horas. Produziram 300 mil impressão. Saiu uma para manutenção. Ficaram 2 impressoras. Aumentou o número de dias e aumentou o número de horas. Então, nós já armamos a regra 3 composta. Diz, segundo passo, interpretar qual o tipo de proporcionalidade entre as grandezas. Devemos relacionar as grandezas que contêm a incógnita com as demais grandezas. Ao observar os dados da questão, podemos perceber que A e D, você vai sempre comparar a primeira coluna com a segunda coluna com a primeira coluna com a última, segunda coluna com a última e terceira coluna com a última. Então, ele diz, ó, A e D são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Ó? Porque eu, com 3 impressoras, eu produzi 300 mil. Se eu tiro uma, diminui. Ó. Então, é diretamente proporcional. Quando é que é inverso? Se eu diminuísse uma e aumentando a outra. É inverso. Então, A com D são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais impressora trabalhando, maior a quantidade de impressão. Quanto mais trabalhando, mais produto. Agora, a B com a D, ó, sempre é assim, ó. Primeira com a última, segunda com a última, terceira com a última, quarta com a última e 5. B e D são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias trabalhando, maior a quantidade de impressão. Isso é verdade. Agora, C com D são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais
hora a trabalhar, maior a quantidade de impressão. Agora, podemos também representar essa relação através de setas. É o mesmo caso lá da primeira. Por convenção, inserimos a seta para baixo na razão que contém o X. Então, lá onde tem o X, você bota a seta na direção para baixo. Como as grandezas A, B e C são diretamente proporcionais a D, então as setas, cada grandeza também tem o mesmo sentido de D. Então, é a mesma coisa do primeiro caso. Tá ok? Aí nós fizemos aqui, ó, terceiro passo, igualar a grandeza do produto e das grandezas de A, B, C, tipo tudo como nós fizemos no primeiro exercício. E aí ele diz aqui, ó, sem calcular o problema, se duas máquinas trabalham 5 horas durante 6 dias, o número de impressão não será afetado, continuarão produzindo 300 mil. Isso o autor, claro que ele já fez isso aqui, ó, encontrou. Mas como ele encontrou? Nós vamos resolver, tá ok? Vamos fazer usando a regra da pergunta para o X, ó. Então, o primeiro passo, ó, eu tenho, olha aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer, isolar a variável. Quem é a variável? X. E o termo que está em cima dele, 300 mil, eu coloco no numerador. Aí faço a pergunta de trás para frente. Se 3 impressoras produzem 300 mil cópias, 2 impressoras trabalhando 5 dias produz mais ou menos? Claro que vai produzir menos. Logo, o numerador vai para cima, ó, o numerador vai para cima e o denominador vai, aliás, o 2, que é o menor, a resposta aqui foi menos, ó. Se 3 impressoras produzem 300 mil, 2 vai produzir menos. Logo, o menor vai para cima, numerador, e o maior vai para o denominador. Então, fica 2 sobre 3. Está aqui, ó. Também estou fazendo passo a passo. Vamos para a segunda pergunta. Se 3 impressoras trabalhando, faltou o nome de impressora. 3 impressoras. Oh, meu Deus. 3 impressoras. Trabalhando 4 dias, produz 300 mil cópias. 2 impressoras trabalhando 5 dias, produz mais ou menos cópia. Claro que vai produzir menos. Então, vai ficar o menor valor em cima e o maior em baixo. Então, agora ficou, ó. Vamos voltar lá. Se 3 impressoras trabalhando 4 dias, produz 300 mil cópia. 2 impressoras trabalhando vai produzir, por 5 dias vai produzir mais ou menos. Vai produzir menos. Então, vamos lá, ó. Já tinha. Fica 5 sobre... Já tinha 2 sobre 3, ó. Então, fica 5 sobre 4. Então, ela vai produzir ó, o 4 vai para o denominador e o 5 vai para o denominador. Então, é o contrário. Então, aqui ela produz mais, né? Vai produzir mais. Então, o maior vai para o numerador e o menor para o denominador. Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, você vai fazer a pergunta para a última coluna. Se 3 impressoras trabalhando 5 dias produz 300 mil, 2 impressoras vai produzir mais ou menos? Vai produzir mais. Então, o maior vai para cima e o menor vai para baixo. Resolvendo isso aqui, ó, eu cancelei o 5 com 5, que dá 1, tá? Simplificando, 5 com 5 dá 1. Sobrou 300 mil, vezes 2, vezes 6. 3 vezes 4, porque esse 5 eu cancelei com esse, ó.
O 6 com o 3 dá 2. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então, fica 300 mil vezes 2 vezes 2, dividido por 4. 2 vezes 2 dá 4, dividido por 4. Então, 4 dividido por 4, cancela. Logo, o x é igual a 300 mil. Por isso é que o autor diz lá que não altera, né? Porque diminuiu uma impressora, mas aumentou um dia e aumentou 1 hora por dia. Então, a resposta é o mesmo valor. Aí diz, ó, portanto, as duas máquinas trabalharam 5 horas por 6 dias, o número de impressão não será afetado. Continuarão produzindo as mesmas 300 mil cópias. O autor não fez os cálculos. Claro que ele fez separado e só foi dizendo, né? Então, uma outra situação, tá ok? Vamos para outro exercício aqui, ó. Terceiro exercício. Vou botar aqui 3, ó. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras o espaço em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras ou espaço por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaço em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminuiu-se para 30 o número de linhas por página e 40 o número de letras ou espaço por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, armar a regra de 3. Ó. Páginas, 6, linhas, 45 e letras, 80. Aí, ele faz a pergunta, ó. Considerando novos, determine o número de páginas. Então, o X vem para debaixo de página. Sempre a pergunta vem para debaixo aqui do primeiro. Tá ok? E aí vem, ó. Ele diminuiu de 45 linhas para 30. Número de linha. Então, tá aqui, 45, 30. E diminuiu de 80, ó. Cadê 80? Para tornar mais legível, linha, página, 40, número de página. De 80 para 40, bem aqui, ó. O número de linha por página e para 40 o número de letras. Então, 40 o número de letras. Era 80, ele baixou para 40. O que nós vamos fazer? Isolar a variável e colocar o termo que está acima no numerador. Ó. Isola-se a variável. Tá certo? Tá bem aqui, ó. Isolei a variável que a gente já fez direto, não foi fazendo passo a passo. E usou a regra. Ó. Coloca-se o número que está em cima da variável no... Não, ainda não é isso aqui. A primeira parte. Primeiro, isola-se o x, já se colocou lá, ó. Depois, coloca-se o número que está acima da variável. Tá bem aqui, ó. Tá aqui o 6, ó. Aí que nós vamos começar a fazer as perguntas. Então, se eu tinha 6 páginas e tinha 45 linhas, se eu diminuo o número de linhas, aumento as páginas. Então, 45 fica no numerador e o 30 fica no denominador. Está aqui, ó. 45 sobre 30. Vamos para a segunda coluna, terceira coluna no caso, ó. Se com 6 páginas eu trabalho com 80 letras, se eu diminuo aqui, vai ser maior ou menor? Vai ser maior a quantidade de páginas. Então, fica 80 sobre 40. Simplificando aqui, ó, 0 com 0, ficou 8 sobre 4. Ó. 8 sobre 4 dá 2, tá bem aqui, ó.
6 por 6 dá 1, 30 por 6 dá 5. Então, ficou 1 sobre 5. 45, repito. Multipliquei 45 vezes 2, tá? Dá quanto? Dá 90. 90. 45 por 5 dá 9. 45 por 5 dá 9. Então, ficou 1 vezes 9 vezes 2. 1 vezes 9 dá 9. E 9 vezes 2 dá 18. Então, a resposta é 18. Mas 18 o quê? O que ele pergunta? Quantas páginas vai ter? Então, vai ter 18 páginas. Então, gente, é fácil, é só você seguir a regra. Na regra de 3 compostas, isola-se a variável, coloca-se o termo acima no numerador da fração, faz a pergunta de trás para frente. Se a resposta para o x for maior, eu coloco o maior número lá da coluna do numerador e o menor no denominador. Se a resposta for menor, coloco o menor no numerador e o maior no denominador. Então, gente, a gente vai resolver mais uns 2 exercícios desse, porque ela não é muito fácil, mas com certeza vocês vão entender. Muito obrigado e até a próxima.